Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do CBCD Cast, uma edição especial aqui na SBAD, em São Paulo, um evento maravilhoso com muitos colegas aí de todo o Brasil. E nós estamos aqui com mais essa missão do CBCD, que é justamente levar informação de qualidade ao cirurgião do aparelho digestivo brasileiro. Eu sou o atual diretor de comunicação do CBCD e sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva com muito orgulho. E eu estou aqui com a nossa chefe, a doutora, professora Michele, companheira nossa de trabalho aqui. Seja bem-vinda, professora Michele. Obrigado, Osmo. Muito feliz de estar aqui. Eu sou a doutora Michele, cirurgiã titular e especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia. Faço parte desse CBCD Cast que traz nomes de renome do nosso colégio para discutir temas relevantes da nossa área. E temos aqui hoje o professor Richard Guski. Ele é professor. Nós tivemos aqui adjunto. Você mandou o currículo dele errado. Faz parte da nossa, dos erros. Isso aqui vai ter que voar desse mesmo jeito errado. Mas é assim, viu? Que a gente vai aprendendo, assim, viu? Né? Tá vendo como a gente vai fazer? Eu vou corrigir meu erro. Desculpa. Mas a gente está então hoje com o Dr. Richard, que ele é professor associado de cirurgia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do grupo de cirurgia do esôfago e estômago do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e secretário-geral do nosso querido CBCD. E vamos falar sobre doença do refluxo gastroesofágico. Eu acho que de 10 pacientes que eu atendo numa tarde, eu acho que 7 devem queixar de sintomas bem parecidos com refluxo, que às vezes não é, né, doutor? Professor Richard, seja bem-vindo. O palco é do senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Primeiramente, eu quero dizer que é uma satisfação poder estar presente num projeto que o CBCD está criando muito pelo trabalho do Dr. Osmo e deu a ideia no setor de comunicação, que desenvolveu, claro, com o apoio de toda a diretoria. Para nós, eu como secretário do CBCD, fico muito satisfeito que na nossa gestão a gente esteja desenvolvendo esse projeto e tenho certeza que é um projeto que terá vida longa, né? Porque eu acho que traz uma série de informações. Hoje o mundo está muito digitalizado e a gente poder chegar num universo maior de pessoas com informações de saúde. A gente está aqui num congresso, uma SBAD que está mostrando assim uma pujança enorme, né? A gente tem conversado, claro que o ambiente do AMB é um ambiente que facilita, né? É um ambiente grande, um ambiente que a gente vê as pessoas transitando com naturalidade, mas até onde eu sei nós temos uma SBAD com mais de 7 mil inscritos, ou seja, é uma SBAD importante, que nós estamos com sucesso, não há dúvida. E eu acho que fazer esse teste aqui alavanca ainda mais esse projeto, na minha visão. Tá? Sobre a questão do refluxo, realmente a prevalência que a gente sabe da doença no Brasil é em torno de 20%. Ou seja, se nós temos aí 210 milhões de brasileiros, nós temos que imaginar que nós vamos ter aí em torno de 40 milhões de pessoas com refluxo. Então, é uma das doenças mais prevalentes em termos de saúde pública, junto com hipertensão, junto com diabetes. E por ser uma doença prevalente, crônica e progressiva, é muito importante que a gente possa divulgar para a população como identificar, como tratar, como se conduzir. Sim. E vamos começar então definindo, né, a nossa prática atual. A gente teve atualizações, né, do consenso de Lyon, né? Como o senhor definiria na prática atual o que é doença do refluxo gastroesofágico? Primeiramente, o conceito, o conceito básico da doença do refluxo é toda vez onde há refluxo do conteúdo gástrico em direção ao esôfago. Claro que isso pode ser uma coisa eventual, que não caracteriza a doença, é simplesmente um sintoma, mas para a gente caracterizar a doença, nós temos que ter essa situação de uma forma relativamente frequente, que cause desconforto e sinais nesse paciente que são normalmente avaliados através de alguns exames complementares, notadamente a endoscopia
onde a gente observa a presença de esofagite. E a definição hoje do consenso de Lyon é todo paciente que tiver esofagite B ou mais, ele poderá ser um paciente com doença do refluxo. Claro que a isso tem que se somar uma pH-metria com mais do que 6% do tempo de refluxo ácido, ou sintomas ainda de maior gravidade que seriam das complicações da doença do refluxo. Mas numa avaliação inicial, professor, a gente sabe certos desafios que nós temos em relação a exames complementares. Tá? Numa avaliação inicial, para nós cirurgiões, já precisaria de um exame desse mais aprimorado, como uma pH-metria, uma manometria, ou nós conseguimos, com a endoscopia, determinarmos ali, nós fazemos tipo uma triagem daquele doente que é mais severo ou não? Existem duas escolas em termos de diagnóstico, né? Existe uma escola clínica que costuma usar o teste terapêutico medicamentoso como uma forma de diagnóstico. O paciente chega com uma queixa típica de refluxo, como pirose ou regurgitação. Muitos colegas clínicos preferem não pedir um exame e sim fazer um teste terapêutico. Um número razoável de pacientes melhora com o uso da medicação. E aí essa forma de ver desses colegas de que, bom, isso caracteriza que é refluxo. Eu já me filio a uma escola um pouco diferente, eu gosto de ter o dado objetivo da presença da doença. Então é muito pouco provável que um paciente que chegue no meu consultório com uma queixa de azia ou regurgitação, eu não vá pedir uma endoscopia. Né? E pedindo endoscopia, se o paciente tiver, como eu comentei, esofagite grau B, eu considero que esse doente tem refluxo. Mas se ele tiver esofagite grau A, B ou mais, né? Se ele tiver esofagite grau A, bom, aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Porque às vezes a esofagite grau A ela acontece por situações muito pontuais e isso não se repete ao longo do tempo. Então, a primeira coisa num paciente que tem uma esofagite leve, aí sim cabe fazer um teste terapêutico, 60, 90 dias, e aí repetir a endoscopia e ver se houve resolução, tanto clínica quanto endoscópica. A pH-metria, que é a tua pergunta, Osimo, a gente reserva para situações onde existe uma doença chamada doença do refluxo não erosiva, ou seja, nós não temos informação na endoscopia de que existe doença do refluxo, e aí nós temos que avançar na investigação, porque a gente tem uma suspeita clínica forte de que se trata de doença do refluxo e a pH-metria vai nos ajudar. Essa é uma das situações. Quando a gente fala em pH-metria também, hoje nós temos um exame chamado pH-impedanciometria, que já faz alguns anos que a gente dispõe dele, que mede refluxo tanto ácido como não ácido. Então, em algumas situações também, a pH-metria vai nos ajudar em reconhecer o tipo do refluxo. Em pacientes que têm uma esofagite leve ou até nem têm esofagite. E a gente sabe que a doença do refluxo é uma doença de vários sintomas, não apenas sintomas esofágicos. Então, tem pacientes que têm sintomas atípicos da doença, ou extraesofágicos. Tosse, asma brônquica, pigarro, etc. Sinusite de repetição, faringite, otite. Nesses pacientes já está comprovado que o refluxo que eles têm, na maior parte das vezes, não é um refluxo ácido, e sim um refluxo não ácido. E nesses casos é muito importante a pH-impedanciometria. Perdão. Para fazer essa diferenciação, exatamente, né? Para fazer essa diferença. Falando em sintomas extras esofágicos, né? Eu acho um sintoma bem interessante a rouquidão, né? E o otorrino, ele vai lá, faz a videolaringoscopia e toda rouquidão para ele é refluxo, né? Aí eu já começo o pantoprazol, não orienta a alimentação, né? Não faz tudo que a gente acaba fazendo, né? O que o senhor acha desses diagnósticos de refluxo do pessoal do otorrino e o que seria melhor para a gente orientar? A gente que faz muita doença do refluxo, mesmo sendo cirurgião, tu tem uma referência clínica de pacientes. Uhum. Né? Eu canso de receber pacientes para ouvir uma segunda opinião, uma terceira opinião, e não necessariamente para operar. Tá?
Então, assim, infelizmente, qualquer hiperemia de via aérea superior, na maior parte das vezes, os otorrinos acabam encaminhando já tratados, como tu disseste, com a suspeita de refluxo. Os pneumologistas também encaminham muitos pacientes para a gente. Então, eu, como disse, vou repetir, né? Eu fiz minha formação na Califórnia com o Demister. Então, assim, para mim, sem um dado objetivo de refluxo, eu não posso considerar que esse paciente tem refluxo. A hiperemia de via aérea não é um dado objetivo. Quando eu me refiro a dado objetivo, numa situação como essa, que um paciente tem pigarro, tem rouquidão, e o otorrino suspeita que ele tem refluxo, esse paciente tem que fazer uma pegametria de 2 canais, avaliando o canal distal do esôfago e o canal proximal do esôfago, preferentemente com pH impedanciometria, porque tu consegue ver tanto o refluxo proximal como se esse refluxo é ácido ou não é ácido. Então, quando eu recebo nessa situação, eu, em geral, eu tiro a medicação, peço para ele fazer esse exame dali a 10, 12 dias, e aí a gente vai ter uma ideia mais adequada do que está acontecendo. Muito interessante, porque já dá para ver que o cirurgião do aparelho digestivo ele recebe muito para fazer uma segunda opinião, né? Porque é uma doença crônica, progressiva, é uma doença, entre aspas, benigna, mas que tem um comportamento, às vezes, um pouco mais agressivo, que nós vamos ver mais na frente. E quando chega o paciente já com esses sintomas, ou foi encaminhado, falou aí em avaliação objetiva, né? Na tua avaliação ali do consultório mesmo, tete a tete, o exame que você pede quando você indica a cirurgia. Olha, esse caso aqui é cirúrgico, esse não é cirúrgico, esse daqui eu não tenho como escapar, ele vai ser um paciente que vai ser a melhor resposta para ele ao tratamento, isso vai ser a indicação de cirurgia. Eu sempre digo, todas as aulas que eu dou, de que o cirurgião ele tem que ser um escravo da fisiopatologia, o médico de maneira geral. Então, a gente tem que entender o que causa a doença do refluxo. Porque se nós levarmos a situação bem ao seu extremo, a gente tem que entender se o tratamento que a gente está dando interfere na causa do problema. Então, para citar com toda a clareza isso que eu estou dizendo, a doença do refluxo é uma doença do esfíncter esofágico inferior. A doença anatômica, né? Uma doença mecânica. Ou seja, se o esfíncter não estiver doente, não tem refluxo. O que aconteceu se a gente for ver a evolução do tratamento da doença do refluxo? A doença do refluxo começou a ser tratada como se fosse uma doença péptica, porque se desenvolveram os bloqueadores de bomba para os pacientes com gastrite ou com úlcera e mostrou a diminuição do ácido, que é o que eles fazem. E aí o paciente que tem refluxo ácido, imediatamente começou a se tratar ele, tentando tirar o ácido. E realmente o paciente fica sem sintomas quando tu dá o tratamento para retirada do ácido com o bloqueador de bombas de prótons. Tá? O problema é que, se tu tem um defeito no esfíncter, essa medicação não vai atuar sobre o esfíncter. E mais, o que é comum? A gente ter associado a doença do refluxo à presença de uma hérnia hiatal, que é o segundo fator mecânico, além da doença do esfíncter. Os dois somados fazem com que seja muito pouco provável que esse paciente resolva o seu problema com tratamento medicamentoso. Ele poderá se manter ao longo da sua vida com o tratamento medicamentoso, controlando seus sintomas, sim, mas ele não terá resolvido. A doença do refluxo, como nós falamos, é uma doença progressiva e crônica. A necessidade de progredir o uso da medicação vai ocorrer ao longo dos tempos, e se ele tiver a presença de hérnia hiatal, essa hérnia, com o tempo, a tendência é crescer, e o problema só evolui. Então, respondendo a tua pergunta, quando é que eu indico? Tem várias situações que eu acredito que o paciente é um paciente cirúrgico. A primeira delas é quando o paciente tem uma hérnia hiatal, porque o esfíncter já não está mais na cavidade abdominal, ele está dentro do tórax, o tórax tem pressão negativa e, portanto, ele não funciona na pressão negativa. Mas uma hérnia hiatal pequena, não. Às vezes uma hérnia hiatal pequena, se não tem defeito do esfíncter, tu pode tentar, por um tempo, controlar medicamentosamente.
Mas a doença hérnia hiatal tem que ser entendida que é uma doença progressiva, assim como é a doença do refluxo. Então, essa é uma situação. A outra situação é o paciente que está usando medicação, a doença está progredindo, ele está cada vez precisando de doses maiores e chega um momento que a medicação não funciona mais. Sim. Então, esse paciente vai ter que ser operado porque a medicação chegou no seu limite. A outra situação é quando o paciente diz: eu não quero mais tomar remédio pro resto da vida. Eu estou com 30, 40 anos, eu vou ter que tomar mais 40, 50 anos de medicação. E a gente também não pode deixar passar o fato de que as medicações têm efeitos colaterais ao longo prazo. Adversa, né? Então, vamos dizer assim, essa seria uma terceira situação de indicação. Tá? Claro, as outras indicações clássicas, como esofagites graves, mesmo sem presença de hérnia, também tem indicação. Tá? Esôfago de Barrett, que é uma complicação equivale a uma esofagite D, também tem indicação de tratamento cirúrgico. Então, classicamente, são essas aí. E falando um pouquinho do uso da manometria, para a gente programar uma cirurgia ou até indicar uma cirurgia. O que o senhor acha da manometria esofágica e que pontos que a gente deve levar em consideração dela? Não, para indicar a cirurgia, a manometria não é o caso. Aham. Tá? Eu acho que a manometria, ela tem que ser realizada sempre que o paciente tiver indicação cirúrgica. Isso, seria uma programação. Né? Tu já definiu que o paciente é um paciente cirúrgico, tu fez o diagnóstico do refluxo, ele tem um problema mecânico, Sim. ou essas outras situações, olha, o senhor é um caso para operar. Bom, aí nessa situação a gente tem que pedir a manometria por um motivo bem claro, que é assim, nós temos que entender, porque a doença do refluxo, por ser progressiva e crônica, ela não causa apenas esofagites ou até evolui para uma neoplasia, ela também causa problemas motores do esôfago. A musculatura lisa do esôfago vai sofrendo, o paciente vai tendo motilidade esofágica inadequada, e isso, se não se faz nada, isso vai até décadas de evolução, o paciente pode, inclusive, ter um esôfago completamente incompetente em termos de motilidade e ter episódios até de aspiração noturna. Então, a manometria tem que nos mostrar que nível de peristaltismo esofágico esse paciente tem. Se houver uma perda já importante, ela vai mudar o tipo de cirurgia que eu vou fazer. Tá? Então, para isso é importante a manometria. Atualmente, já existem vários trabalhos prospectivos randomizados comparando cirurgia parcial, funduplicatura parcial com total, mostrando que o resultado é muito similar. Mas eu repito, essa é uma questão de formação. Eu sou de uma escola onde eu procuro fazer, sempre que possível, uma funduplicatura total, porque eu acho que ela controla um pouco melhor o refluxo. Mesmo tendo algum grau de disfagia um pouquinho maior do que a funduplicatura parcial. Então, eu preciso da manometria para saber se eu posso fazer uma funduplicatura total. E, além disso, eu preciso descartar que nós não tenhamos doença motora primária, acalásia ou outras do gênero. Então, antes de operar um paciente, é mandatória a manometria. E um ponto importante na manometria, a gente vê a pressão, né, de motilidade do esofágica, né, que se a pressão tem que estar acima de 800, né, doutor? Porque isso também influencia, né, de como vai ser, né? Ele tem que ter uma... tem que ter uma contratilidade boa para ele também poder passar a válvula que a gente vai fazer, né? Nós temos que também ter o cuidado aqui, porque o podcast ele atinge cirurgiões gerais, cirurgiões de todos os tipos, colegas clínicos, em locais que estão, às vezes, sem a disponibilidade de uma manometria de alta resolução, que é o número que tu falaste, é de uma manometria de alta resolução. É muito mais disseminado ainda no Brasil, se tu for avaliar a manometria convencional. Sim. Nem todo mundo conseguiu ainda adquirir uma manometria de alta resolução. Nos grandes centros isso existe, mas nos centros menores não. Então, assim, se for uma manometria de alta resolução, esse é um número. Sim. Agora, se for uma manometria convencional, a gente fala normalmente de pacientes que tiverem perdido mais que 50% das ondas ou tiverem uma pressão abaixo de 20 milímetros de mercúrio. Na manometria convencional, o DCI, que é a pressão do corpo, tem que estar acima de 800 para estar tranquilo em fazer uma funduplicatura total. Isso aí, né, Michele? Eu acho que é um ponto importante que a gente precisa fazer um corte dessa fala do professor Richard,
que o cirurgião do aparelho digestivo, ele precisa estar, desde o começo do tratamento clínico do refluxo, engajado ali no acompanhamento desse paciente, mesmo que seja para fazer uma avaliação inicial ou uma reavaliação de não melhora dos sintomas, porque como ele está chamando a atenção aqui, né, não é só o problema péptico, né? O paciente ele pode desenvolver um problema de motilidade e perder a oportunidade de um tratamento muito mais corretivo. E isso é muito importante, que é como o professor está chamando a atenção, que o podcast ele fica acessível, né, aos clínicos, aos gastos, colegas, e hoje a medicina ela é muito de distribuição e de compartilhamento de responsabilidade. E o cirurgião do aparelho digestivo, ele faz parte aí dentro da boa assistência do paciente com refluxo. E dentro dessa assistência hoje, professor, como que o senhor vê, é claro que tem uma clínica de referência de tratamento das doenças do aparelho digestivo, em especial da doença do refluxo, dos pacientes que chegam com refluxo, se nós pudéssemos assim colocar um número aí, quantos vão para a cirurgia? Para a gente deixar assim, o nosso colega clínico, ou então o nosso colega cirurgião, mais ou menos ele tem uma ideia ali que ele vai fazer o atendimento. Eu vou dizer que os levantamentos que existem a nível mundial, principalmente nos Estados Unidos, que é quem cuida mais de levantar dados, né, mostra que a indicação de cirurgia do refluxo é muito inferior à necessidade. Hoje, se nós pensarmos, em torno de 1/4 dos pacientes vão ter problemas mecânicos, seja do esfíncter, seja a hérnia hiatal associada. Ou ainda a soma dos pacientes que não desejam ficar usando medicação. Então, potencialmente, em torno de 25% dos pacientes com refluxo poderiam ser submetidos à cirurgia. Estamos indicando um pouco a cirurgia então, né? Nós estamos com 2% de indicação. Claro que eu acho que a gente tem que ser criterioso, porque já se indicou demais e já aconteceram inúmeros casos de mau resultado por uma indicação inadequada. Então, eu sempre digo, os 2 pilares do sucesso do resultado da cirurgia do refluxo são seleção adequada dos pacientes e, obviamente, cuidado técnico na cirurgia. Tá? Mas, assim, já houve muita indicação, logo surgiu a laparoscopia, aí se viu um número de recidiva muito maior do que deveria ser, aí houve uma diminuição abrupta de indicação, e aí agora, aos poucos, novamente, a cirurgia está ocupando um espaço razoável nos pacientes que necessitariam ser operados. Um alerta importante, né, Michele? Com certeza. O que acontece muito que eu vejo, às vezes a pessoa realmente tem indicação cirúrgica, mas ela tem um medo porque o vizinho, um amigo operou e não consegue comer. O que não é? Que fica com disfagia e tudo mais, né? E que eu sempre oriento, aquele pedaço de carne grandão que você comia antes, você vai ter que diminuir, mastigar bem, né? Pra poder... eu acho que a mensagem aqui é assim, a hérnia de hiato é uma situação importante para indicar a cirurgia. Mas ela sozinha não indica a cirurgia. Sim. O paciente pode ter hérnia de hiato e não tem refluxo. Portanto, não vai operar o paciente que só tem hérnia de hiato, não tem refluxo. Então, eu acho que a questão central é a gente conseguir, enquanto sociedade, divulgar para os cirurgiões a importância de uma avaliação correta do paciente com refluxo. E nós temos hoje um armamentário de exames muito grande para investigar esse paciente. Não só a endoscopia, o raio-x contrastado dinâmico do esôfago nos dá uma série de informações importantes. Nós temos a manometria convencional, manometria de alta resolução. Nós temos a pH-metria convencional, nós temos a pH-metria com impedância, 1 canal, 2 canais, e nós temos até a pH-metria sem catéter, que é o sistema Bravo, que é uma cápsula que tu coloca no esôfago e por Wi-Fi ele transmite sem que o paciente precise ficar com um catéter transnasal, que muitas vezes é bastante desconfortável. Então, assim, não faltam exames para investigar adequadamente os pacientes e subdividir esses pacientes naqueles que realmente devem ser operados. Muitas vezes, porque a cirurgia, tecnicamente, ela é muito boa. Ela foi muito bem desenvolvida e ela tem ótimos resultados. A maior parte das publicações na literatura que fazem essa seleção adequada e operam bem
Esses pacientes têm resultados entre 85% e 90% de sucesso. E já se provou com durabilidade desses resultados. Custo-efetividade comparado também à medicação. Assim, tem um trabalho clássico do... Agora me fugiu o nome dele, o cirurgião belga, que fez a primeira cirurgia laparoscópica de refluxo. Da Lamagnol, né? Não, é esse não. Pois é, daqui a pouco vem. E ele fez um estudo com 20 anos de segmento dos pacientes. E 80% dos pacientes mantinham um ótimo resultado. Então, assim, não é só o fato de que funciona, mas também é o fato de que dura. Né? Que também é um discurso que a gente ouve muito no consultório. Não funciona e depois de um tempo... né? E tem um outro aspecto que eu acho importante, que a gente tem que orientar os nossos pacientes. Eu, quando passo as instruções alimentares para depois da cirurgia, porque normalmente meus pacientes, depois que eu opero, eu deixo uma semana só com dieta líquida. A partir do 8º dia eles recomeçam a se alimentar, mas eu coloco nessas instruções em letras maiúsculas e em vermelho de que eles não devem ganhar peso. Exatamente. Porque o aumento do peso aumenta a pressão intraabdominal, e essa hérnia que foi corrigida com todo zelo e cuidado, ela vai sofrer uma pressão intraabdominal desse ganho de peso, e as recidivas vão acontecer em função disso. Então, essa responsabilidade, ela é compartilhada entre cirurgião e paciente. E isso tem que estar bem claro, antes de operar o paciente. Ótimo. E sobre a nova tecnologia de robótica? O que o senhor tem achado de facilidade ali de mexer no hiato, nas cirurgias mais complexas, nos refluxos mais complexos, aquela reconstrução do hiato? Eu vou ser bem honesto. Eu estava numa sessão agora de robótica. Sim. Onde falaram vários colegas de várias áreas, de estômago, de esôfago, de fígado, de cólon. E eu saí muito satisfeito da sessão, porque os colegas todos muito conscienciosos, todos os colegas do CBCD, tem que falar bem da nossa sociedade, né? Muito conscienciosos e colocando o limite na cirurgia robótica. Sim. Porque, assim, de fato não existem dados concretos sobre vantagens da cirurgia robótica na cirurgia do refluxo. Assim como em várias outras cirurgias do tubo digestivo. Existe nitidamente uma sensação de que na reoperação ela ajuda muito. Tá? Eu até acho que sim. Mas assim, eu opero refluxo há 30 anos. E opero muita recidiva. E faz 1 ano e pouco que eu fiz a formação em robótica. E nesses 20 e tantos anos, eu sempre realizei com tranquilidade a minha reoperação na cirurgia laparoscópica, e eu acho que nós chegamos num nível de excelência com a laparoscopia que é muito difícil a gente demonstrar estatisticamente a vantagem da cirurgia robótica. Eu tenho certeza que para o cirurgião a cirurgia robótica é muito melhor. Mas eu vou contar um episódio aqui. Atendendo um paciente no consultório para operar a doença do refluxo, primeira cirurgia, ele disse, eu vim aqui ouvir sua opinião, de novo a questão da segunda opinião, porque eu consultei um doutor que me propôs fazer cirurgia robótica. E sim, e aí eu fiquei em dúvida e tal, eu digo, mas o que ele te disse sobre qual a vantagem de fazer cirurgia robótica na tua cirurgia da hérnia de hiato por doença do refluxo? Ele disse que ele não se sentia mais confortável em fazer de outra forma que não fosse a robótica. Bom, não se sentir confortável para o cirurgião é uma coisa. A gente tem que ter a clareza e a retidão de explicar para o paciente de que talvez não haja uma vantagem importante a ponto de fazer ele gastar mais, que é o que custa tanto para o hospital quanto para a equipe médica, por uma vantagem que ninguém conseguiu mostrar qual é ainda. Então, a minha visão a robótica está aí, ela veio, ela vai ficar, eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu acho que nós estamos numa fase ainda onde ela está procurando os nichos de espaço. A gente sabe que na próstata é um
fato. A gente sabe que tem outras áreas que estão ficando muito promissoras, mas eu hoje tenho dificuldade no meu consultório em dizer para um paciente meu que ele deve fazer por robótica. Porque eu preciso encontrar um motivo Sim. que justifique isso. E eu, do ponto de vista de trabalhos científicos, que é o jeito que eu aprendi a fazer a minha medicina, eu não consegui encontrar até agora. Não sei se ficou meio longa a resposta. Ficou perfeita, porque isso é importante. Hoje o CBCD está presente em todas as unidades da Federação do Brasil. E o país ele tem uma realidade que é divergente, Muito. entendeu? Em todas as suas regiões. E só para deixar claro, nos 2 hospitais que eu trabalho, eu tenho robô. Sim. E Tanto no hospital de clínicas, como no hospital privado, no hospital Moinhos de Vento. E essa plataforma ela ainda não está totalmente distribuída pelo Brasil. Então, às vezes, nós temos um colega cirurgião que está se sentindo um pouco compelido ele se sente mal porque o médico ele está ali para fazer o melhor. O paciente ele fica naquela dúvida, poxa, eu não estou fazendo pelo robô, estou dando uma assistência pior para o meu paciente. E escutando isso de um profissional como o senhor que tem acesso à plataforma e já opera e faz isso aí há bastante tempo, tranquiliza o colega que às vezes ele não tem aquela disponibilidade e ele acha que ele está fazendo uma medicina de menor qualidade. Isso é muito importante. E dando continuidade aqui, Michele, agora eu vou... Aquela história, eu vou apertar sem abraçar. Professor, quando que... Hoje a gente sabe que a obesidade é uma epidemia, né? Quando o paciente chega com sobrepeso, com obesidade, que você diz, esse paciente eu vou fazer tratamento do refluxo convencional ou eu vou propor uma cirurgia bariátrica para ele? Esse assunto, para mim, é encantador. É um podcast inteiro, né? Porque deixa eu te dizer assim, Rósimo, desde 2008 eu tenho uma linha de pesquisa já com inúmeras publicações. É só acessar o meu PubMed, vocês vão ver isso. Só estudando refluxo e cirurgia bariátrica. Tá? Nós temos 2 publicações no Annals of Surgery, uma em 2010, outra em 2016, e seguimos produzindo outras publicações, meta-análises. Então, assim, para mim está muito claro, meu limite de indicar cirurgia do refluxo é IMC de 30. Passou de 30, tem 2 opções. Ou ele emagrece, ou ele fica com tratamento clínico. Olha aqui, isso é um dado, hein, pessoal? Porque é um dado muito já está importante. definido que o índice de recidiva é muito maior com o IMC de 30. Se nós falarmos isso nos Estados Unidos, eles vão nos correr, porque eles não têm pacientes abaixo de IMC de 30. Todos são obesos. Sim. O índice de obesidade dos Estados Unidos é em torno de 40%, então a cada 2 pacientes, 1 é obeso, então eu não vou operar ninguém se eu for... Mas essa é, vamos dizer assim, se tu olhar na literatura, e assim, nós estamos contribuindo, já encaminhamos esse trabalho para publicação, com uma meta-análise, respondendo a seguinte pergunta. Entre o IMC 30 e o IMC 35, num paciente que tem refluxo, qual a cirurgia deve ser realizada? Estamos aguardando o resultado do encaminhamento da publicação. Ele não quer deixar essa resposta aqui pra gente, hein? Não, Tô vendo. Não. Acho que vai ter que ter um lançamento para essa Isso, vai ter que ter um meta-análise. lançamento nas redes sociais do CBCD. Isso aí, essa vai ser muito boa pra gente saber, porque, né, às vezes eu vejo isso mesmo que o senhor falou, pessoas indicarem refluxo, cirurgia de refluxo paciente obeso, e, na verdade, seria uma indicação da cirurgia bariátrica, porque o paciente não quer fazer a bariátrica e indica refluxo como se fosse adiantar. E tem um outro aspecto, já que nós entramos um pouquinho na bariátrica, eu acho que é importante essa mensagem, onde eu vou, eu tento passar. Eu peço aos cirurgiões bariátricos do Brasil que não indiquem um sleeve num paciente, sem fazer endoscopia e pH-metria. Porque o sleeve é uma cirurgia que, por melhor que seja feita, tem outro trabalho nosso saindo agora, que foi encaminhado também para publicação, mostrando 7 anos de acompanhamento.
o que acontece em pacientes com sleeve e o que acontece com bypass, e mostrando que em torno de 70% dos pacientes com sleeve tiveram refluxo depois de 7 anos. É um número muito grande. Sim. Então, você, cirurgião bariátrico, não faça o sleeve antes de saber se o seu paciente tem refluxo. E aí vai uma outra situação que eu achei que talvez tu vai me perguntar, eu já vou pular. Pode. Que é o paciente que faz abdominoplastia. Nossa. Eu faço o mesmo pedido aos cirurgiões plásticos que porventura nos ouvirem. Antes de fazer a abdominoplastia, peça uma ecografia de abdômen e uma endoscopia digestiva. São 2 exames simples de serem conseguidos. Porque depois que tu faz a abdominoplastia, o cirurgião abdominal, que vai ter que operar essa vesícula, vai ter que operar esse refluxo, vai sofrer muito em função disso. E, por conseguinte, o paciente também. Então, são 2 situações onde nós temos que aculturar os nossos colegas. Na bariátrica, investigar adequadamente o refluxo antes de indicar se eu vou para bypass ou se eu vou para sleeve. E se tiver refluxo, faça o bypass. Claro que o bypass tem outros problemas, tem a questão de nutrientes, de má absorção, mas você vai criar um problema para o paciente que faz sleeve e que tem refluxo enorme. Nessa nossa casuística, nós tivemos 2 casos com Barrett em 7 anos. Pós-sleeve. Então, eu chamo muita atenção. É claro que esses dados estão todos saindo na literatura, né? A gente... Não vai ter spoiler aqui, né? Não vai deixar sair, né? Não, eu digo isso porque eu lembro de uma SBAD em 2017 ou 2018, onde eu tive a satisfação de ouvir o professor Ivan Seconello levantar no meio de uma sessão e dizer assim: o grupo no mundo que mais trouxe informação sobre o que acontece com refluxo pós-cirurgia bariátrica é do professor Richard. O grupo de pesquisa, né? Então a gente segue produzindo isso. E as pessoas têm que ler, têm que estudar antes de tomar as suas decisões. Perfeito. Para nossa última pergunta agora, eu queria que o senhor, na verdade, de tudo que a gente já falou, deixasse um recado importante para os cirurgiões sobre a doença do refluxo, assim, que você falaria assim: olha, isso aqui eu quero que vocês levem de mensagem desse podcast. Primeira mensagem para o cirurgião que atendeu um paciente com refluxo: não tenha pressa em indicar cirurgia. Primeira mensagem. Fique com o paciente. Todo cirurgião tem que fazer um pouco de gastroenterologia clínica. É do nosso DNA, né? Então, assim, acompanhe o paciente, trate medicamentosamente por um tempo, veja a resposta dele, faça exames adequadamente, para só depois pensar em cirurgia. A cirurgia é um ótimo método, é um ótimo método de tratamento para o refluxo. Mas mesmo os melhores métodos, se aplicados em situações que são inadequadas, não vai adiantar. Então, a grande questão que eu vejo hoje, e que eu me debato com os meus residentes, com os meus alunos de mestrado, nós estamos frente a uma doença benigna. Nós não temos pressa de fazer nada. Vamos conhecer o nosso doente bem antes de indicar a cirurgia para ele. Isso, ótimo. Um ótimo alerta aí aos nossos colegas cirurgiões, e acho que nós vamos para encerramento, podemos encerrar. Aquela que é a nossa chefe aqui, a Michele. Gente. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a presença aqui do professor Richard Gluski, agradecer a nossa atual presidência do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, o professor Paulo Kassab, que está aqui na SBAD presente, fez um investimento extraordinário no stand aqui do CBCD Cash. Também o nosso stand do CBCD, sem sombra de dúvida, é o mais bonito da SBAD, sem conflitos de interesse, tá, pessoal? E você que nos ouve, continue acompanhando os próximos episódios, e vamos receber aqui outros cirurgiões de referência nacional e mundial, como vocês acabaram de ter a oportunidade de receber aqui o professor Richard,
de todo o Brasil em discutir temas atuais, técnicas e experiências, além dos desafios. Vocês viram aqui a quantidade de alerta que ele fez de maneira prática, aquela coisa do dia a dia nosso ali no consultório frente ao nosso paciente. E você que é cirurgião e tem interesse em se associar ao nosso colégio, entre em nosso site cbcd.org.br e também nos siga no Instagram, tá certo? CBCD Digestivo. E até o próximo episódio. E seja... Se você estiver presente na SBAD, venha, conheça e compartilhe com você a experiência de estar, compartilhe com todos nós a experiência de você estar aqui na SBAD. Um fraterno abraço a todos e até o próximo episódio. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade e convido a todos que venham à SBAD conhecer o nosso stand e o nosso podcast aqui, que é um sucesso. Muito obrigada, professor. Tchau.